guerra ainda. E eu vou pedir só pra tu voltar um slide bem rapidinho Sim, senhora. no anterior. Aí. Semana passada eu terminei falando com vocês sobre a tomada de Berlim, então. E aí eu comentei com vocês que a Segunda Guerra, então, ela tinha acabado. Só que ela tinha acabado na Europa. E quando eu falo isso, o que eu quero dizer? É aquele último tópico ali, ó, no Oriente, os Estados Unidos vai estar avançando sobre o Japão. Agora pode passar. E quando eu digo isso, o que eu quero sobre o que eu vou estar falando mais especificamente? Sobre as duas bombas atômicas que foram lançadas no território japonês durante esse período. Todo mundo aqui provavelmente já ouviu falar sobre isso, todo mundo aqui já sabe que os Estados Unidos, então, lançou essas duas bombas no finalzinho da guerra ali. E é interessante a gente pensar o quanto o desejo por poder muda, enfim, e move as pessoas para certas coisas, né? O Japão, então, ele vai estar quase se rendendo, porque os Estados Unidos vão vir com um poderio militar muito forte, vão estar bombardeando as cidades japonesas há muito tempo já. Então, a população vai estar sofrendo muito com esses ataques. E então, o presidente Truman, não sei como é que fala, mas é Truman, eu acho, dos Estados Unidos, ele vai estar dividido entre duas decisões. Eles vão estar construindo a bomba, então eles vão ter esse poderio, e ele vai estar dividido entre lançar as bombas e cometer, então, um crime tão grave e tão terrível quanto os campos de concentração foram para a Alemanha nazista, ou, de certa forma, vingar aquelas mortes dos soldados americanos que foram para a guerra, tanto na Europa quanto no território japonês. Mas então, o que vai mover e muito mais motivar o lançamento das bombas vai ser mostrar para o mundo, então, mostrar principalmente para a União Soviética, mostrar à União Soviética que o quê? Que os Estados Unidos tinham esse poder, que os Estados Unidos tinham essa arma poderosíssima e que eles iriam e poderiam usar quando eles bem entendessem. Então, a gente vai ter em 6 de agosto ali a bomba lançada na cidade de Hiroshima, 3 dias depois a bomba lançada na cidade de Nagasaki. E aí a gente tem um trechinho que eu separei para ler para vocês bem rapidinho, sobre uma definição que fazem sobre esse poderio, sobre essa bomba, nesse período. Ela era descrita como uma arma de terror para produzir o maior efeito psicológico sobre o Japão e fazer saber ao mundo, e principalmente à União Soviética, que a América possuía esse novo poder. Ou seja, quando a gente vai falar sobre esses dois lançamentos da bomba atômica, a gente precisa pensar nisso então. Os Estados Unidos vão estar movidos muito mais por ganância de poder, mostrar para o mundo que eles têm essa nova arma, enfim, esse novo poder, e então vão dizimar populações inteiras dessas cidades, que, fora as pessoas que morrem imediatamente, a gente vai ter então depois sequelas e consequências que vão conviver com essa população, com a fauna, com a flora, enfim, com toda a cidade, as cidades e o entorno delas nessa região. Então, pessoal, para a gente continuar aqui rumando ao nosso fim, a gente separou mais a questão, uma das questões mais importantes e mais terríveis já vividas pela humanidade para o final da nossa aula. Então, eu coloco aqui como o horror judeu para tratar um pouquinho além de Auschwitz, né, e dos outros campos de concentração, e tentar falar brevemente sobre o gueto de Varsóvia, que a gente tratou um pouquinho na aula passada, e hoje eu quero só trazer umas imagens sobre em relação ao gueto de Varsóvia, o que foi o gueto de Varsóvia para os habitantes poloneses dominados pela Alemanha. Só um minutinho. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela tirada? Estão, né? Estão? Não estão? Estão. Então, pessoal, eu trouxe aqui umas imagens de uma das aulas que eu tive nesse EAD com o professor Aristeu, que ele nos passou um dos textos mais impactantes que eu já li
em toda a minha vida, são vários relatos de pessoas que estiveram presentes no gueto de Varsóvia. São relatos compilados nesse texto do Schoenberger, não sei falar o nome do abençoado, e várias imagens que nos trazem o horror, o impacto que o Holocausto causou na vida de pelo menos 6 milhões de pessoas, que 6 milhões de pessoas, de judeus, foram mortos. Então, nós podemos chegar a passar de 10 milhões de pessoas, até chegar a 15 milhões de pessoas afetadas pelo horror alemão, né, o que o nazismo causou, não só a judeus, como a homossexuais, a negros, a deficientes físicos. Então, todas essas pessoas eram englobadas no ódio que Adolf Hitler e o nazifascismo propagou pela Europa e pelo mundo inteiro. Então, tá pequenininho para ler aqui, mas nessa placa que diz que é uma área residencial dos judeus, uma área residencial judia, então a entrada é proibida. Como é que funcionava o gueto de Varsóvia? Assim, quando a Alemanha invade a Polônia, em 1º de setembro de 39, eles logo rumam à capital, porque vocês lembram do acordo Ribbentrop-Molotov, o acordo de não agressão que a Betânia trouxe para a gente na aula passada? Então, esse acordo, além da não agressão, ele tinha mais, digamos, uma cláusulazinha, que o Hitler ele não podia invadir, não poderia conquistar a Polônia como um todo. Ele chegaria à metade, ficando com Varsóvia, e a URSS, a União Soviética, ficaria com a outra metade da Polônia. Então, quando os poloneses eles veem os alemães chegando, as tropas chegando em números absurdos, eles começam a fugir para o outro lado. E do outro lado está chegando a União Soviética. Quando eles pensam que é uma salvação, na verdade é uma outra dominação. Então, a Polônia está sendo pisoteada dos dois lados. Então, aqui eu vou trazer várias imagens. Aqui, por exemplo, que é a área proibida da residência de judeus. Aqui várias crianças, nós temos relatos de crianças que conseguiam fugir por pequenos buracos nos muros para conseguir um punhado de nabos, que era a refeição da família naquele momento, sabe? Então, e muitas crianças não sobreviviam ao retorno, porque elas tentavam voltar e muitas vezes eram pegas por soldados, eram pegas denunciadas por alemães que passavam. Então, tem um relato muito forte que um dos judeus, não lembro o nome dele, que ele está confinado no gueto e ele vê uma criança se espremendo por um buraco do muro, e ele tenta, pedindo socorro à criança, ele tenta puxá-la para o lado judeu. Só que quando ele consegue trazê-la para o lado, ela já tinha a espinha dorsal esmagada por soldados alemães que pisoteavam sem nenhum dó. Nós temos relatos de soldados alemães que, quando alguém tentava pular o muro, os soldados executavam sem nenhum pudor, assim, sem nenhum segundo pensamento, porque a ordem vinha de cima. Então, o confinamento dos judeus, ele começa lá na Noite dos Cristais, antes da guerra acontecer, e ele perdura até 1945. Agora, vou passar um pouquinho aqui para mostrar algumas imagens a mais. A gente tem aqui crianças passando fome, crianças pedindo comida, tem pessoas sendo agredidas, pessoas sendo mortas na rua, nas ruas assim do gueto, as pessoas eram mortas. E voltando aqui para o nosso slide, para não ocupar muito tempo da aula da Michelle e do Lucas, depois que a maioria das pessoas são evacuadas dos guetos, elas eram evacuadas sob a seguinte mensagem, que eles estavam transferindo pessoas para um outro campo, um outro gueto, e que famílias que se apresentassem juntas, de boa vontade, ficariam juntas, não seriam separadas. Era uma mentira em cima da outra. Então, eles foram transportados, muitos deles até Auschwitz, onde eles viviam num campo de concentração, de trabalhos forçados, onde muitas pessoas pereciam de fome, pereciam de frio, de doenças, e existiam valas, né, eram cavadas valas abertas, onde corpos eram jogados e ficavam ao ar livre, no seu estágio de putrefação. Então, o povo judeu e os demais povos que viveram nos campos de concentração, a gente pode ver muitos relatos sendo em canais de YouTube, documentários,
do que as pessoas sofreram ali dentro, do que era passado no dia a dia. Hoje, por exemplo, Auschwitz, ele é um museu, né? Auschwitz pode ser visitado, porque, ao contrário, isso é uma crítica ao nosso país, ao contrário do Brasil, a maioria dos países em que tiveram esses horrores propagados, eles mantiveram os seus lugares, os seus sítios históricos, para que a população consiga visitar e ver que o que aconteceu não pode mais acontecer. A subhumanidade em que as pessoas foram subjugadas, submetidas, nunca mais poderá voltar a ocorrer. Então, após aqui ó, a terceira frente aliada, e o Hitler, no dia D, quando tem essa imagenzinha aqui da bandeira soviética sendo hasteada no hashtag, o Hitler está no seu bunker. Bunker é aquele prédio construído de cabeça para baixo, no caso ele é construído dentro da terra para evitar um bombardeamento, né? Ele é feito de concreto e chumbo. Então o Hitler ele se suicida dentro desse bunker. E um pouco antes, já quando os aliados começam a sua retomada, Hitler e os seus superiores, para não deixar rastros, eles começam a autorizar execuções sumárias nos campos de concentração. Tem aquela cena muito famosa no filme Menino do Pijama Listrado, para quem não assistiu, vale muito a pena conferir, que a população que estava ali dentro acreditava que estava indo tomar banho. E quando eles tiravam suas roupas, todo mundo entrava junto, que seria um banho coletivo, era colocado dentro dessa câmara gás nocivo que matava dezenas de pessoas de uma vez só. Então, além de ser um homicídio em massa, era um homicídio que salvava tempo e recursos, porque, e ainda persiste, por exemplo, em Auschwitz, no museu, os fornos que as pessoas eram, me fugiu a palavra, as pessoas eram, como é que é? Alguém coloca no chat, por favor. Cremadas. As pessoas, elas eram mortas ou por fuzilamento, ou nas câmaras de gás, e elas eram cremadas nesses fornos para deixar menos vestígio possível. Então, após essas execuções sumárias, o Hitler ele manda matar, os nazistas mandam matar pessoas diariamente para que as provas da sua inumanidade não fossem descobertas pelos aliados. Então, eu não trouxe mais muitas fotos aqui, pessoal. Essas são fotos mais impactantes. Vocês podem procurar no Google, tem várias imagens. Uma das imagens mais marcantes de Auschwitz é um vidro, uma vidraça, e atrás dessa vidraça tem milhões de pares de sapatos. Desculpa, não são pares. Cada sapato, cada um pé de sapato, representa uma pessoa que não sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz. Então, aqui eu trago mais imagens aqui, ó, do gueto de Varsóvia. Esse senhor que morreu de fome no meio da rua, e era assim que as pessoas ficavam. O máximo que era feito era cobrir essa pessoa com um jornal, ou com uma lona, que se tivesse. E na imagem da direita é a evacuação do gueto de Varsóvia, que é onde as pessoas foram sublocadas para Auschwitz e os demais campos de concentração. Elas eram colocadas em vagões de trem, onde todos ficavam em pé, a viagem durava dias, então eles faziam suas necessidades ali, muitas pessoas morriam no trajeto de trem. E aqui outro filme muito, muito bom, que pode ser assistido, é O Zoológico de Varsóvia, que é com a personagem principal, é a Jessica Chastain. Ela também participa do It, A Coisa, e outros filmes. É um filme muito bom sobre um casal que era dono do zoológico, e depois esse zoológico serve de subterfúgio, de refúgio para judeus que esse casal mesmo conseguia tirar de dentro do gueto de Varsóvia. Então aqui ó, a gente tem trechos tirados desse texto que eu mostrei as imagens, que as pessoas debatem-se até sangrar por causa de uma batata crua. As crianças arriscam suas vidas por uma mão cheia de nabos contrabandeados, esperados pela família inteira. E aqui, já no fim, a ração mensal em Varsóvia é composta por 1 quilo de pão, 250 gramas de açúcar, 100 gramas de doce e 50 gramas de gordura.
são oferecidos ainda frequentemente alimentos deteriorados e rejeitados pelo exército. Aqui, imagens de Auschwitz, essa é a imagem de baixo, é da frente, né, onde as linhas de trem se cruzavam, e à direita é a famosa imagem da entrada, que persiste até hoje, esse letreiro do portão da entrada, que seria o trabalho vai te libertar, o trabalho te liberta. Que as pessoas caminhavam ali, olhando essa placa e tendo na sua cabeça que o trabalho forçado seria recompensado futuramente com a sua liberdade. Então, após o fim da Segunda Guerra, nós temos a criação da ONU na Conferência de São Francisco. E com a criação da ONU, a ONU é a Liga das Nações que deu certo, como a Liga das Nações é a ONU que deu errado. E a Liga das Nações não conseguiu intervir na invasão, por exemplo, da Rússia na Finlândia, que a Rússia ainda vai ser derrotada na Finlândia, e a ONU ela é criada, e logo em seguida nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é onde consta nesse documento tudo que aconteceu na guerra, que crimes de guerra agora não eram mais, digamos, não seriam mais perdoados, porque o crime de guerra cometido pela Alemanha, e vale ressaltar que muitos alemães, a população alemã, não sabia o que estava acontecendo nos campos de concentração. Então, esse baque veio à tona após a derrotada da Frente Aliada, após a derrota da Alemanha nazista. Por fim, para acabar aqui, eu vou passar rapidinho para a Betânia falar sobre o Brasil na guerra. Nós temos a Conferência de Potsdam, que a Betânia ressaltou aqui, ó. Aqui nós temos ali o presidente Truman, o substituto do Churchill, que agora me fugiu o nome dele, e o Stalin. Eles estão decidindo a divisão da Alemanha, que agora a Alemanha vai se dividir em Alemanha Oriental e Ocidental, sendo que a parte oriental vai ficar sob domínio da União Soviética, e posteriormente nós vamos ter a construção do Muro de Berlim, que vai ser um marco simbólico da Guerra Fria que vai suceder-se a partir de 1946. Aqui, ó, a gente temos. Além da divisão do território alemão, os aliados certificaram-se de limitar as condições de reagrupar dos nazistas, bem como de basicamente extinguir seu poderio bélico. Então, aqui a gente tem uma tentativa, de novo, de reforçar o Tratado de Versalhes, que a Alemanha, sob vista grossa de Inglaterra e França, conseguiu sobrepor e organizar-se para o combate da Segunda Guerra Mundial. Betânia. Antes de começar a falar sobre o Brasil na guerra, acho muito massa o pessoal dar uma atenção ali, porque a Laís colocou, ó, tem um filme, ela colocou o link pro trailer do filme, e esse cara, então, esse filme, então, vai apresentar o cara que negava as ações nazistas, e então, vocês assistirem isso, pensarem sobre isso, enfim, refletir sobre o quanto, às vezes, as pessoas duvidam da história, duvidam de coisas horríveis que aconteceram, e pensar também sobre, principalmente isso que o Luiz trouxe agora, o papel que esses espaços têm hoje, enfim, por que esses espaços estão sendo preservados, né? Para que eles estão sendo preservados? Só um Então, adendinho só rápido. esse. Desculpa, Betânia. A indicação de um filme, O Jogo da Imitação, tem na Netflix um filmaço sobre o Alan Turing, que foi um dos caras que conseguiu quebrar a máquina de mensagens nazista. Assistam, pessoal. É ótimo. Não vou contar mais, porque não tem tempo e eu preciso deixar a Betânia falar. Beijos. Fechou. Então, quando a gente vai falar sobre o Brasil na guerra, a gente geralmente escuta algo do tipo, a participação do Brasil foi simbólica, a participação do Brasil foi foi pouca coisa. Mas então eu vou tentar explicar em 5 minutos para vocês que não foi bem assim. O Brasil, ele sempre teve uma posição muito estratégica, dado o seu extenso litoral. Então, a gente tem muitas potências durante esse conflito com os olhos do Brasil. Então, tanto pelo litoral, que dava acesso ao litoral da África também, para controle de colônias, enfim, de possessões territoriais, quanto pela disputa política que estava acontecendo aqui. E quando eu digo isso, eu quero dizer o quê? O Brasil, ele não estava participando da guerra, até 1942 ele vai estar, teoricamente, não vai estar participando do conflito, propriamente dito,
E aí quem vai estar no poder vai ser o Vargas, como vocês vão ver daqui a pouquinho, um pouco melhor, mais detalhado. E o Vargas vai estar aqui, ó, vai para um lado, vai para o outro. Tô com a Alemanha, tô com os Estados Unidos. Tô um pouco aqui, tô um pouco lá. Ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe o que ele quer. E quando eu digo isso, eu quero dizer o quê? Em 1935, o Brasil vai assinar um tratado comercial com os Estados Unidos, visando diminuir taxas alfandegárias, enfim. E no ano posterior, no ano de 1936, ele assina um acordo comercial com a Alemanha para troca de exportações, enfim, para priorizar esse tipo de comércio com a Alemanha. Então a gente consegue ver que o Brasil estava realmente dividido, eles não sabiam para que lado eles iam, e o Vargas estava ali. Ele estava querendo agradar todo mundo e estava querendo ficar do lado dos dois. Então, em 1940, ele vai dar um discurso apoiando, então, e dando maior alinhamento para o Brasil com a Alemanha. E aí isso vai ligar uma luzinha vermelha nos Estados Unidos e vai pensar assim, ó, eles vão entrar em alerta com isso, eles vão pensar assim, o Brasil não pode se alinhar com a Alemanha, enfim, por mais que Vargas já fosse simpatizante, entregasse várias vítimas ao governo alemão, os Estados Unidos vai, entretanto, intervir nessa situação. Aí, a partir disso, os Estados Unidos vai começar a conceder empréstimos, vários empréstimos para o Brasil, vai começar a instalar bases militares aqui, vai auxiliar na formação da Força Expedicionária Brasileira e da Força Aérea Brasileira, que é a FAB e a FEB, para munir essas forças para que fossem para a guerra, se necessário. E em troca disso, então, o Brasil vai cada vez mais se alinhando à política dos Estados Unidos. Em 41, os Estados Unidos vai entrar na guerra, oficialmente. E em 42, o Brasil vai romper com o eixo, então vai romper com a Alemanha e os demais países do eixo, e vai se alinhar cada vez mais aos Estados Unidos e à política estadunidense. O Brasil, então, vai para a guerra com a FAB, com a FEB, vai dispor cerca de 25 mil homens, ou seja, vão enviar tropas para a Itália, enfim, para diversos países. E muitos soldados brasileiros, enfim, até hoje possuem túmulos lá, enfim, em homenagem nesses territórios. Então, que quando a gente fala, o Brasil teve uma participação simbólica na guerra, poxa, 25 mil homens acho que não é simbólico, né? Fora as mortes que tiveram. Então, essa vai ser uma participação que vai se caracterizar como a primeira vez que uma tropa latino-americana vai combater um conflito tão intenso, um conflito tão, enfim, com dimensões e proporções tão grandes, tão terríveis no território europeu. E aí, para fechar essa parte aqui, eu só queria comentar que tem uma expressão que provavelmente vocês ouviram, ou se não ouviram, vão ouvir agora, que é a cobra vai fumar. Porque esse slogan, essa imagem que tá aí no slide, ela é o slogan dessas forças expedicionárias brasileiras que foram, então, para a guerra nesse período. E aí, nesse contexto, a gente vai ter a formação desse jargão popular, enfim, dessa expressão, que a cobra vai fumar. Por quê? Porque a população, ela não acreditava, a população brasileira não acreditava que o Brasil ia entrar na guerra. Eles não acreditavam que o Brasil iria. Então, eles falavam, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. E aí ficou a expressão, a gente escuta até hoje. E aí eu acho massa trazer, porque vem daí, a gente entende um pouquinho da onde que vem essa expressão, tá? Agora eu vou passar para a Michelle e o Lucas, para eles continuarem em Brasil e falarem muito sobre o Vargas. Fechou, pessoal. Muito obrigado pela atenção na aula passada e em parte dessa aula. Boa aula para Lucas e Michele. Beijo a todos e boa noite. Obrigada, pessoal. Estão me ouvindo bem? Enquanto o Lucas vai colocando a apresentação, eu vou começar já para a gente não perder muito tempo. A gente vai ver Era Vargas, então a gente vai voltar um pouquinho no tempo. A gente vai voltar lá para 1930. Eu sei que vocês já viram isso com a Betânia e o Luiz umas aulas atrás, de quando o Getúlio dá o golpe lá no estado, que ele perde as eleições. Então eu não vou focar muito nessa parte do golpe, tá? Só para a gente relembrar.
a gente vai partir do princípio de quando ele assume o poder no Brasil. A gente vai chamar de governo provisório essa primeira parte. O Getúlio ele vai fazer de tudo para conseguir ganhar a confiança do povo brasileiro, porque, afinal de contas, ele deu um golpe, né, no Estado e assumiu o poder, e ele vai tentar satisfazer as necessidades da população brasileira. E ele vai começar fazendo isso criando 2 ministérios, tá? Que vai ser o Ministério da Indústria, do Trabalho e do Comércio e o Ministério da Educação e da Saúde Pública. Por que ele vai fazer isso? Em relação ao Ministério da Indústria, do Trabalho e do Comércio, é porque o Brasil ele tá se desenvolvendo, está crescendo, a demanda é grande por emprego, e eles precisam do Ministério para administrar essa parte. E o da Educação é a mesma coisa, só que no Ministério da Educação e da Saúde, ele vai estabelecer o ensino primário e obrigatório do Brasil, que até então não era obrigatório. Tá? Só que assim, gente, não é o Vargas que está fazendo isso, está dando de presente. Ele está fazendo isso porque ele está atendendo uma demanda do povo brasileiro, porque ele quer ganhar a confiança do povo brasileiro, porque ele quer ficar no poder. Vocês vão ver muito eu falar isso, que ele quer ficar no poder. Isso é a grande característica do governo dele, ele vai fazer de tudo para se manter lá, e a gente vai ver isso mais para frente. Pode passar, Lucas. E aí, gente, vai acontecer... O que acontece? O Vargas, ele é contra o governo oligárquico, que a gente já vem falando nas outras aulas, tá? E ele vai fazer de tudo para acabar com essa oligarquia. Ele já deu um golpe, tirando os paulistas que estavam no poder e assumindo. Isso já vai irritar muito, principalmente os paulistas, mas outras pessoas vão apoiar eles. E ele também vai pegar e vai, nos governos estaduais, ele vai colocar militares, ele vai para nomear esses estados. E ele vai usar justamente a justificativa de que ele está tentando acabar com a oligarquia no Brasil. Só que, na verdade, gente, o que ele está fazendo? Ele quer centralizar todo o poder para ele quer estar no controle de tudo. O Vargas, ele é uma pessoa extremamente inteligente, vocês vão ver mais para frente umas coisas que ele vai fazer. Ele ama o poder, isso é uma grande característica dele. E o que vai acontecer? Lá em 1932, ele já vai estar há 2 anos no poder, no governo provisório. Os paulistas, eles vão estar loucos da vida, porque, primeiro, o Vargas tirou o que era paulista do poder. Depois, ele tirou os governadores estaduais e colocou militares. Eles vão ficar enlouquecidos com isso. E eles vão começar a pressionar o Vargas para ele criar uma nova Constituição. Só que aí, gente, os paulistas, eles vão ficar muito de cara com o Vargas, porque o Vargas não vai estar querendo. E eles vão pegar e eles vão ir para um confronto armado mesmo, assim, vão pegar em armas e vão ir tentar derrubar o Vargas do poder. O Vargas, que tem o apoio de Minas Gerais, vai chamar as tropas mineiras e vai acabar com esse movimento paulista. O movimento desses paulistas é o MMDC, essa sigla em homenagem a uns paulistas que morreram pela mão da polícia, né, do governo Vargas, e eles pegaram esses homens que eram importantes e fizeram o movimento MMDC. E aí eles vão ir para esse combate com Minas Gerais. São Paulo vai perder o combate, assim, mas eles vão conseguir pressionar o Vargas para fazer a nova Constituição do Brasil. Tá? Eles vão perder, mas eles vão ganhar, porque eles vão perder na questão de combate, mas eles vão conseguir fazer com que o Vargas, não vão tirar o Vargas do poder, mas vão colocar o Vargas para fazer uma nova Constituição. Pode passar. Pode passar, Lucas. Isso. E aí o Vargas, ele não vai ver outra alternativa a não ser a formação da Assembleia Constituinte. O que acontece? O Vargas, ele está num governo provisório. Ele subiu ao poder de uma forma inconstitucional. Com a criação da nova Constituição, ele está louco de medo que ela venha e tire ele do poder. Ele tem medo do que vai vir, do que vai ser dito, porque no Brasil, nessa época, não existia reeleição. Tá? Isso vai existir, vai vir muito depois,
Então, ele tinha muito medo de acabar o governo provisório dele e não poder se eleger. E aí, ele vai fazer... Aí começam as coisas muito inteligentes que ele vai fazer. Isso aconteceu em 1932. Ele vai fazer com que leve 2 anos para finalmente sair a nova Constituição. E essa Constituição... E por que ele vai fazer isso? Porque ele vai pegar esse tempo para planejar o jeito que ele vai fazer para se manter no poder. E aí, em 1934, a nova Constituição ela vai ficar pronta. Pode passar. O que vai mudar de mais importante nessa Constituição? Eu sei que o Luiz já falou sobre isso em umas aulas passadas, mas eu preciso retomar para a gente entender o que o Vargas está fazendo. Lá no governo oligárquico, o voto, ele era aquele voto de cabresto, lembra? Que é homens maiores de 21 anos, que são alfabetizados, e o voto é público, e aí tu tem que votar em quem teu patrão manda. Então, agora não tem mais isso. Agora o voto é secreto e é universal. Ou seja, as mulheres vão poder votar. E aí, o Vargas, ele vai dizer que ele está dando de presente para as mulheres esse direito de voto. Aí eu vou só fazer um parênteses bem rapidinho aqui. É assim, pessoal, o Vargas não deu presente nenhum para nenhuma mulher. O direito da gente votar é uma conquista de um movimento feminista que teve lá na época. As mulheres foram para a rua para conseguir esse direito, tá? Então, assim, Vargas não deu nada para ninguém. Ele estava fazendo, fecha parênteses, ele estava só tentando agradar as mulheres, mas o mérito é todo do movimento feminista que teve lá naquela época. Só que ele resolveu unir o útil ao agradável, porque ele está tentando ganhar a confiança do povo, e aí ele vai fazer isso para dizer, viu, mulheres, vocês podem votar agora, e isso é graças a mim, então vocês têm que votar em mim. Então ele está manipulando todo o governo para ele se manter lá. Pode passar, Lucas. E aí, gente, 1934 vai estar pronta a Constituição, vamos para a primeira eleição, né, com essa nova Constituição. O que o Vargas vai fazer? Ele vai pegar e vai dizer assim, essa primeira eleição a gente vai ter que fazer de forma indireta, porque o Brasil não está preparado para uma eleição, a gente precisa se preparar para isso, porque, afinal de contas, agora todo mundo vota, as mulheres votam. Então, essa primeira eleição, vamos fazer só com o Congresso votando. E, gente, por que ele está fazendo isso? Porque ele tem muitos aliados dentro do Congresso. Ele sabe que, se for o Congresso a decidir, ele vai seguir no poder, ele vai ser eleito. Então, ele vai fazer isso, ele vai manipular tudo para ter eleição indireta. Obviamente, ele vai conseguir, o Congresso vai votar nele, e aí ele vai se tornar o presidente do Brasil de forma legal. E aí ele vai ter sido eleito, ele não vai se reeleger, porque ele vai dizer, tudo o que aconteceu antes da Constituição. O que importa é da Constituição para frente. Então, agora eu sou o presidente do Brasil eleito constitucionalmente. E aí isso vai marcar o fim do governo provisório, e aí a gente vai entrar no governo constitucional. Aí o governo constitucional, ele vai ir de 1935 a 1937. Aí a gente vai pegar um pouquinho das aulas da Betânia e do Luiz, para a gente entender o que está acontecendo no Brasil. O Brasil ele está quase lá, na Segunda Guerra Mundial, está quase aí, então a Europa está fervendo, e os acontecimentos de lá vão começar a influenciar aqui no Brasil. Vão vir movimentos de influência nazifascista e movimentos socialistas vão chegar aqui. E vai ter 2 grupos que a gente precisa estudar, a gente precisa falar deles, que eles vão afetar diretamente o governo de Vargas. O primeiro é o AIB, que é Ação... Só um pouquinho. Eu não estou enxergando. Ação Integralista Brasileiro, que é o movimento nazifascista, e eles vão trazer a ideia do Vargas ser um ditador aqui no Brasil. Assim como vai ter o Mussolini na Itália, vai ter o Hitler na Alemanha, eles querem fazer isso com o Hitler aqui no Brasil. É óbvio que o Vargas vai achar isso super legal, porque, afinal de contas, isso vai fazer com que ele permaneça no poder. E aí, oposto a esse movimento, vai ter o ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. E o ANL, eles vão vir com uma influência comunista, socialista, com uma influência lá do que aconteceu lá na Rússia, da revolução que teve lá na Rússia, e eles vão tentar
fazer essa revolução socialista aqui no Brasil. Esse movimento não vai dar certo, tá? Eles vão chamar esse movimento de intentona comunista. Acho isso. E eles, obviamente, o Vargas vai se juntar com o AIB e com o Exército Brasileiro e vai acabar com esse movimento, porque, afinal de contas, esse movimento é contra ele. E ele vai oprimir totalmente. E aí, em 1937, esse movimento já nem vai existir mais. Ele vai ser, tipo, só um boato, assim, que existia no Brasil. Só que o Vargas, ele é muito inteligente, gente. Assim, ó, quando eu fui preparar a aula, eu comecei a me dar conta de quão inteligente esse cara era. Olha o que ele vai fazer. Ele acabou com o movimento do ANL, mas ele vai usar isso para cancelar as eleições que tem que acontecer em 1938. Ele vai chegar e ele vai dizer, pessoal, o comunismo é ruim, o comunismo vai acabar com o Brasil, o socialismo vai acabar com o Brasil, não tem como. Eles são uma ameaça para o Brasil, é uma ameaça para a população brasileira. Ele vai botar muito medo na população brasileira do comunismo e do socialismo. E aí ele vai justificar isso para acabar com as eleições. Só que como que ele vai fazer isso? Vai surgir um documento, pode passar, Lucas, que é chamado de Plano Cohen. E aí foi um documento que foi lançado que dizia que os comunistas eles iam tomar o poder de Vargas, eles iam dar um golpe no Vargas e iam assumir o poder do Brasil. E aí aí eles vão começar a perguntar, vai dizer, viu, pessoal, eu estava certa, é isso aí mesmo. Olha o que os comunistas estão fazendo. A gente precisa cancelar as eleições. E a população brasileira vai acreditar nele. E em 1937, um ano antes de ter eleições, o Vargas cancela tudo e diz, pessoal, pelo bem do Brasil, eu sigo no poder, assim, porque o Brasil não pode virar um país comunista, o Brasil não pode ter influência socialista, então eu vou seguir aqui no poder. Quando as coisas se acalmarem, aí a gente vê o que a gente faz. O Vargas, agora vamos analisar, ele deu um golpe nele mesmo, ele deu um golpe na Constituição que ele mesmo fez. Olha como ele foi inteligente. Ele fez a Constituição com as eleições, em 1968 tinha eleições, e um ano antes disso acontecer, ele vai lá e dá um golpe nele mesmo e diz, pessoal, acabou, agora quem está no poder sou eu, não tem mais eleição, não tem mais nada, porque senão o Brasil vai acabar. Pode passar, Lucas. Acho que acaba aí, né? Isso. E aí, pessoal, isso vai marcar, então, quando ele cancela as eleições, marca o fim do governo constitucional, e aí ele vai entrar no Estado Novo. Vocês vão ver agora com o Lucas. Alguma dúvida, enquanto o Lucas não entra? Alguma pergunta? Se alguém tiver, pode fazer. Vocês me escutam? Acho que sim, né? Enquanto a Michelle, ela vai... Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem para a Michelle ali no bate-papo, tá? E aí eu vou falando um pouquinho sobre o Estado Novo. Como a Michelle falou, a gente está vivendo o terceiro período da Era Vargas, né? Vargas, ele começa lá em 1930, né? Com aquele golpe que ele vai dar, tá? Vem pelo governo provisório, vem pelo governo constitucional, né? E agora, em 1937, perdão, nós começamos, então, a falar um pouquinho sobre Estado Novo, né? O que era essa questão, né? Vargas, ele pega aquela ideia que a Michelle falou do Plano Cohen, a ameaça comunista. Eu até tentei pegar ali um meme, um meme na internet ali, que ele é um meme que se encaixa perfeitamente. Eu vou tentar colocar aqui para vocês. Vamos ver se vai abrir. Ele é um meme que se encaixa perfeitamente. Tentem abrir ele no link que eu mandei. Se encaixa perfeitamente nisso que ela falou, né? Enfim. E aí a gente vai entrar, então, no Estado Novo, tá? Estado Novo, como vocês estão vendo ali, vai acontecer muitas coisas, né? Algumas coisas elas vão caracterizar, elas vão marcar muito esse governo autoritário de Vargas, que era o Estado Novo, tá? Primeira coisa que Vargas vai fazer ao adentrar ao Estado Novo ali, dentro dessa perspectiva, é decretar o estado de sítio. Ou seja,
vai fechar o Congresso, né? Ele vai governar de forma mais centralizada, de uma forma mais autoritária, tudo vai passar por ele. Uma coisa importante é que... Isso mesmo, Laís, ele mesmo que inventou a ameaça, né? Esses inimigos invisíveis que as pessoas criam, né? Então, Vargas ele vai fechar o Congresso, vai decretar estado de sítio e ele vai governar de forma mais centralizada, de forma mais autoritária. Uma coisa que a gente, na verdade, não coloquei nos slides, mas é importante, né? Por exemplo, os sindicatos, eles vão não mais ser dirigidos por terceiros, mas sim pelo Estado. O Estado ele tem que fazer parte dos sindicatos, ele tem que organizar os sindicatos, né? Na forma que nós entendemos como administração. O Estado passa a também administrar os sindicatos nesse período de Estado Novo. Então, é importante a gente frisar isso, tá? Outra coisa importante dessa era de Estado Novo é a criação do DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda. Né? O que esse Departamento de Imprensa e Propaganda ele vai fazer? Qual é a característica dele? Qual é a finalidade dele? Bom, a finalidade dele é censura, né? É regulamentação e censura. Tem um camarada que ele vai escrever uma música, e vocês sabem que a música não é uma coisa de agora, sempre existiu artistas que trabalham com essa questão de música, e na época, hoje em dia, a gente tem os mais diversos estilos musicais, mas algo que predominava na época era o samba. Então, você vê muitas letras de samba que falam hoje também sobre malandragem, sobre a questão de não trabalhar, eu não gosto de trabalhar, né? As músicas, elas falam bastante isso, principalmente o samba, né? Então, tem um camarada que se chama Wilson Batista, e esse camarada, ele escreve uma música em 1932, tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso acontece nessa forma do DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse departamento, ele vai censurar essa música. Eu vou tentar colocar aqui, e aí vocês digam se escutam ou se não escutam, porque eu vou botar pelo computador, tá? Eu vou botar agora e daí vocês botam, estou escutando ou não estou escutando? Que daí, de qualquer coisa, eu boto pelo celular para ficar mais claro para a gente. Estão escutando? Então, eu boto aqui no meu celular, aqui, ó, que também vai falar a mesma coisa. Eu vou tentar captar aqui. Ó, vamos ver se vocês escutam aí. Estão escutando agora? Na palha do bolso, eu passo xingando, provoco eu tenho orgulho, perdão, né? Essa música, ela fala muito sobre vadiagem, no sentido de malandragem e tudo mais, né? Para Vargas, isso era completamente absurdo, porque o governo dele, né, durante o período que ele esteve no poder, era um governo que trabalhava a questão do trabalhismo, que estava ali, frisava bastante a questão do trabalhismo. Então, como um governo que defende o trabalhismo, os trabalhadores, né, vai permitir que músicas do estilo de malandragem, falando mal do trabalho, circulem, né, pelo Brasil. Então, eles vão acabar com isso. Essa música ela vai acabar sendo censurada pelo DIP. Só que esse camarada, ele tem que trabalhar, ele tem que comer, ele tem que fazer como qualquer outra pessoa faz com um outro trabalho. Então, ele vai criar uma outra música que ele não vai mais falar sobre malandragem, ele não vai mais falar sobre isso, que é a música Bonde de São Januário. E também é uma música que não vai falar sobre essa questão da malandragem, mas vai falar quão bom é trabalhar, o trabalho dignifica, enfim, vamos ver se vocês conseguem escutar. Eu vivo e não tenho medo de errar. Quem trabalha que tem razão. Eu vivo e não tenho medo de errar. O pode não perdoar, eu vou matar o operário,
Olha como essa música ela muda completamente de perspectiva. A gente tem uma música que foi criada em 1932, que vai ser censurada a partir de 1937 pelo DIP, tá? E essa música que nós falamos agora, o Bonde de São Januário, né? Ela vai... Eu vou botar os links aqui para vocês escutarem depois, tá? Essa segunda música, ela vai defender mais a questão do trabalho. Então, assim, o cara precisava sobreviver e foi uma forma que ele encontrou de continuar ganhando a vida com música, né? E não sendo censurado mais pelo DIP, tá? Então, o DIP ele vai censurar, né? Vai censurar aí algumas coisas que não condizem com a questão da era Vargas, ali, com o governo de Vargas, um governo trabalhista, tá? Uma coisa importante também, para a gente frisar, é que vai se criar, a partir do DIP, um culto ao ditador que era Vargas, né? Vai se criar um grande culto ali. Vargas é muito bom, o Vargas é o melhor presidente que a gente já teve, né? Se a gente voltar lá, depois vocês podem ver a primeira imagem que a gente mostrou, porque essa do meio tá bem pequena, né? É Vargas sendo adorado pelas crianças, né? Vargas sendo querido pela população, pelos brasileiros, né? Então, tem essa questão, né, de mostrar uma coisa que vai acontecer nesse período da criação do DIP é ter um momento para que Vargas difunda suas ideias, fale sobre suas ideias, fale as melhorias do Brasil, né, converse com o trabalhador, entre aspas, tá? Que ele vai utilizar um meio de comunicação muito importante na época, que era o rádio. Hoje nós temos a televisão, a internet, que são muito importantes, mas na época, lá em 1938, era, então, o rádio. Então, o rádio ele vai se tornar uma forte ferramenta de comunicação e eles vão criar, então, a Hora do Brasil, que hoje ainda existe, que é a Voz do Brasil, se eu não me engano, hoje é a Voz do Brasil, tá? Então, isso vai perpetuar até os nossos dias. Então, o momento dele falar os feitos do governo, tá? Outra coisa importante também é a criação da CLT, tá? Que é a consolidação das leis trabalhistas. Vai acontecer muitas coisas ali que vão ajudar, que vão perpetuar até hoje, até os nossos dias, né? A maior parte da CLT vem até os nossos dias, né? A gente... ela foi se melhorando ao longo do tempo, enfim, teve algumas transformações e são importantes. Coisas importantes que não estão no slide também, que é importante vocês saberem, é que Vargas ele vai criar uma série de transformações durante o período que ele vai estar no governo, né? Que é em 1939, né? A Justiça do Trabalho ele vai criar, porque vai haver muitos conflitos entre trabalhador e patrão. Então, ele vai criar a Justiça do Trabalho para ter e resolver essas questões entre patrão e também empregado. Ele vai, em 1940, mínimo, tá? Vai começar a partir daí o salário mínimo, e depois, como a gente falou, a consolidação das leis trabalhistas também lá em 1943, tá? Vamos avante aqui, porque o nosso tempo ele voa. Aqui, coisas importantes que a gente está falando sobre a CLT. A carteira de trabalho vai ser criada, o descanso semanal também, as férias remuneradas, o salário mínimo. Então, isso são coisas importantes para a gente saber que foram criadas durante esse período da construção da CLT. Tá? E isso a gente sabe que existe até hoje, beleza? Bom, como a Betânia ela comentou ali em relação ao Brasil na Segunda Guerra Mundial, eu não vou me deter tanto nesse assunto, né? Vou dar uma breve pincelada em relação ao que foi essa questão do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Dentro de uma perspectiva de uma política externa, Vargas ele tinha negociações tanto com os Estados Unidos quanto com a Itália e a Alemanha, né? Alguns pesquisadores dizem que Vargas ele mantinha isso aberto porque ele tinha essa negociação, não tomava uma posição, na verdade, porque ele tinha uma ideologia mais voltada lá para parecida com a Alemanha, com a Itália, e ele tinha relações econômicas com os Estados Unidos.
Então, ele não sabia, ele ficou em cima do muro e não sabia para onde ele ia. Será que eu vou para o lado que eu sou... eu vou pender mais para o meu lado ideológico ou eu vou para o lado mais o meu lado econômico? Então, Vargas ele fica em cima do muro. Os Estados Unidos ele vai dar uma forçadinha ali, né? E ele vai fazer com que o Brasil ele tome a posição, o lado dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles tinham uma política da boa vizinhança, né? Uma política da boa vizinhança. Essa política da boa vizinhança fazia com que eles, tanto os Estados Unidos quanto os outros países da América Latina, eles pudessem ter uma boa relação econômica, né, se ajudar no que for preciso, né, dentro da necessidade, né? Então, vai se criar essa questão e os Estados Unidos vai pressionar de forma que o Brasil ele vai adotar a posição, né, para com os Estados Unidos, tá? Uma coisa importante que poucas pessoas sabem é que, como esse elo mais próximo entre Estados Unidos e Brasil, o Walt Disney ele vai criar o personagem chamado Zé Carioca, né? Não sei se todo mundo conhece. E ele vai mostrar ali como é a relação entre Brasil e Estados Unidos, né? Ali a gente tem o Zé Carioca, que seria o símbolo, nesse momento, do Brasil, tá? E o Pato Donald, que seria o símbolo ali nessa charge, nessa ilustração dos Estados Unidos, tá? Uma coisa que me intrigou bastante em relação a essa imagem foi que, agora há pouco, eu falei para vocês que o Vargas ele não gostava muito dessa questão de malandragem, não gostava muito dessa questão né, da pessoa ser mais desleixada, digamos assim, sei lá, não me foge a palavra agora. Mas o Zé Carioca, ele é esse camarada mais malandro, né? Ele é um cara mais malandro. Então, sei lá, fica algo para a gente pesquisar aí. Eu até dei uma pesquisada, mas não encontrei nada sobre, né? Como o Vargas ele recebe, né, esse personagem vindo de Walt Disney, né? Como um ser malandro ali, né? Como ele vai lidar com essa questão. Né? Isso fica para a gente pesquisar e fica para um outro também, tá? Então, vai se ter essa questão dessa política da boa vizinhança que vai estreitar esses laços entre Brasil e Estados Unidos. Outras coisas importantes que vão acontecer com a ajuda dos Estados Unidos, né, vai ser a criação de algumas empresas estatais, como, por exemplo, a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, tá? E a Rio Doce. Não é a Vale, aquela que a gente conheceu há alguns anos atrás. Essa é uma mineradora, tá? Vai ter outras empresas que também vão começar, vão ser criadas nesse período também. Mas essas são as mais importantes para a gente entender esse contexto. Beleza? Provas de cair essa charge, essa imagenzinha aqui, nas provas de vestibulares particulares, às vezes acontece de cair no Enem também, né? Mas mais voltado aos vestibulares particulares, mostrando que período seria isso, qual contexto seria isso e por que dessa imagem. Né? A Betânia já explicou muito bem. Até vai ser criado nesse momento, então, essas duas forças, a Força Aérea Brasileira e a Força Expedicionária Brasileira, que vão ser enviadas para a Europa ali, para brigar, né, em favor do grupo em favor ali, ajudando os Estados Unidos, enfim, né, eles vão mandar, se não me engano, 25, 26 mil soldados, e eles, perto de grandes nações que mandam também soldados, eles vão ter uma baixa até que pequena, razoavelmente pequena, de, se não me engano, 600 mortos por aí. Claro, são mortos, dentro desse comparativo, são muitos mortos, mas não como quem manda mais também acaba morrendo, às vezes, mais gente, porque não tem um preparo dentro dessa área de exército, beleza? Bom, por conta disso, por conta de Vargas ter mandado um grupo, né, para brigar lá na Europa,
né, em favor dos Estados Unidos, em favor dos aliados ali, enfim, né, Vargas, os soldados, eles vão voltar, né, o pessoal do exército vai voltar, e até os seus opositores, eles vão sentar e falar assim, olha, a gente mandou os nossos soldados lá para a Europa para brigar, para acabar com essa questão, esses regimes nazifascistas, esses regimes totalitários, e olha, a gente queria acabar com os ditadores lá, e a gente tem um ditador aqui, né? Existe um ditador aqui governando, né, o nosso país. Então, Vargas ele vai começar a perder apoio dos soldados, vai começar a perder apoio de alguns setores importantes. Perceba que quando Vargas perde o apoio do exército, né, quando Vargas dá o golpe lá em 1930, quem auxilia Vargas? É o exército. Vargas agora ele perde um grande aliado. Vargas ele sempre ajudou o exército lá na questão dos interventores que ele vai nomear, né? Lá em 1900 lá no início do governo provisório, ele vai também nomear interventores que eram do exército, muitos do exército, do Estado Novo também. Isso, 1932. Ele vai nomear alguns interventores também que são do exército, alguns tenentes no governo na ditadura do Estado Novo. Tá? Então, assim, ele tinha uma boa relação com o exército, mas só que o exército vendo aquilo, pô, a gente mandou os caras lá, brigaram lá com esses regimes da Europa, né? Teve um conflito ali, a gente acabou com essa questão dos ditadores, mas a gente volta para o Brasil e olha, e a gente é governado por um ditador, né? Isso não pode, e acontece uma grande pressão para que Vargas saia do poder, né, para que Vargas renuncie ao governo, né? Vargas ele passou 15 anos no governo, né? Ele deu o golpe em 1930, teve lá o governo provisório, cria lá a Constituição de 1934, né? Em 1937 ele vai lá e dá o golpe, né? Vai para o Estado Novo, do Estado Novo ele manda o pessoal para a Segunda Guerra Mundial, tem esse declínio, e Vargas acaba renunciando, tendo um golpe de Estado feito pelo Exército. Só que, assim, os trabalhadores da época, só para a gente concluir, os trabalhadores da época, eles vão falar assim, olha, Vargas, ele foi um camarada que nos ajudou, né, em questão de leis trabalhistas, né, ele nos ajudou em diversos sentidos. Se Vargas sair do governo, vai acontecer o quê? Pode acontecer que o novo presidente não nos tire esses benefícios que a gente conquistou durante esse período, desses 15 anos de era Vargas. Então, houve um grande movimento, uma grande crescente em torno do queremismo, ou seja, nós queremos que Vargas continue no poder, né? Nós queremos que Vargas permaneça no poder. E aí os trabalhadores eles vão às ruas, e levantam bandeiras, levantam cartazes e falam, nós queremos que Vargas continue, nós queremos que Vargas continue. Só que, assim, Vargas ele não continua. Vargas encerra, renuncia ali, né, através de um golpe de Estado, chama novas eleições e quem ganha ali é um outro cara, né, e ele vai governar durante um tempo, até que, lá em 1950, acontece uma reviravolta e Vargas ele volta para o poder, né? E aí vai ser aos embalos do jingle, né? Não sei se vocês já ouviram, mas eu adoro falar sobre essa parte, pelo menos no período de redemocratização, que tem os jingles lá, eu acho bem legal, que é o jingle bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. E aí eles vão criar essa música, esse jingle, essa música de campanha, lá em 1950, para que Vargas volte ao poder. Tá bem? Gente, eu acho que hoje era isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Coloquem ali nos comentários, né, no nosso bate-papo, para a gente ir conversando, né, para a gente ir respondendo alguma questão. Se ficou alguma coisa pendente, podem chamar, acredito que tanto eu ou a Michelle via e-mail, via Facebook, né? Lucas Cantos é o meu nome no Facebook também, qualquer coisa que vocês tiverem, alguma dificuldade, né? E a gente vai estar aí para ajudar vocês no que for preciso, para que vocês possam fazer a prova, né? E ter um bom resultado.
Beleza, gente? Acho que é isso. A gente sabe que foi bem corrido hoje, 2 conteúdos, né? Terminar a Segunda Guerra Mundial, voltar no tempo para ver Era Vargas, mas é que o nosso tempo é curto mesmo, senão a gente poderia falar mais do governo Vargas, mas se vocês tiverem dúvida, é isso que o Lucas falou. O meu sobrenome, o meu nome no Facebook é Michele Vergas, troco o A lá do Vargas pelo E, que vocês vão conseguir me achar, e a gente está aí para tirar as dúvidas que vocês tiverem. No mais, acho que é isso, né, Lucas? Isso aí, gente. Qualquer dúvida, como a gente já falou, só enviar para a gente via e-mail, via Facebook, que a gente vai responder. Era Vargas é mais ou menos isso, e é isso que vocês precisam saber. Governo provisório, governo constitucional e depois o Estado Novo. Beleza, gente? Valeu, tenha uma boa noite com essa chuvinha aí, né? Bons sonhos. Tchau, gente. Boa noite e até mais. Tchau, pessoal.